Boa tarde, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estudar mais uma função orgânica, né? Que a gente vai chamar de éter, né? Então, vamos lá a definição de um éter, né? Um éter, ele é um composto orgânico em que nós temos o oxigênio, certo? Ligado diretamente a duas cadeias carbônicas. E essas duas cadeias carbônicas, elas podem ser ou cadeias abertas, ou cadeias fechadas, ou cadeias aromáticas. Então, essas cadeias aí, a gente vai chamar de R e R', ok? Pronto. Agora nós iremos para a origem de um éter, né? Então, como é que se dá a origem de um éter, certo? Nós temos a molécula de água, que é representada por H2O, ok? E quando a gente tem a substituição de dois hidrogênios da molécula de água por dois radicais, certo? E aí nós temos esses radicais como sendo, né, como a gente acabou de estudar, como sendo cadeias abertas, fechadas ou aromáticas. Então, assim, quando a gente tem a substituição desses dois hidrogênios da molécula de água por dois radicais, aí nós temos a origem do composto éter, ok? Pronto. Agora nós iremos para a nomenclatura, certo? De um éter. Nós temos a nomenclatura IUPAC, né? E nós temos a nomenclatura usual, tá? A que é mais cobrada, certo? É a nomenclatura IUPAC. Então, a gente tem aqui três exemplos para a gente tentar explicar a nomenclatura de um éter. Pronto. Nesse primeiro exemplo aí, nós temos o metox-metano. Então, como é que a gente chega nesse nome, certo? A nomenclatura de um éter, ela é baseada da seguinte forma. Nós temos um grupamento menor, né, que é um radical menor, certo? Seguido do ox, mais um grupamento maior. Nesse primeiro exemplo, nós temos grupamentos do mesmo tamanho, certo? E esse grupamento, ele é um grupamento que é chamado de metil. Então, a gente vai trocar, no caso, né, o metil por metox. E, no outro lado, nós temos o metano, certo? No segundo exemplo, nós temos também, né, dois grupamentos do mesmo tamanho, né? Então, como esse grupamento ele é o etil, então o nome do composto fica etox-etano, né? E por último, nós temos um composto que eu tenho um grupamento menor, né? E um grupamento maior. Esse grupamento menor, ele é chamado de metil, então fica metox, e o grupamento maior eu vou chamar de etano, ok? Nós temos também a nomenclatura usual. Então, como é que se dá a nomenclatura usual? Eu tenho a palavra éter, certo? Na frente, mais o radical menor, mais o radical maior, mais a terminação ílico, certo? Nesse primeiro exemplo, nós temos apenas um carbono, certo? Ligado ao oxigênio. Então, esse aí é o metil.
Do outro lado, nós temos o 3 carbonos ligados aí, do outro lado. Então, esse primeiro vai ficar éter, metil, ok? Que eu só tenho um carbono ligado, tá? E do outro lado, eu vou chamar de propílico, que como o propil é um radical maior, então propil mais a terminação ílico, ok? Nesse segundo exemplo, nós temos radicais do mesmo tamanho, né? Então, a palavra éter, certo? Nós temos aqui 2 carbonos de um lado, 2 carbonos do outro lado. Então, fica a palavra éter, certo? Como os dois, né, são chamados de etil, então eu vou colocar di, certo? Seguido da palavra etil, certo? Seguido da palavra ílico. Então fica éter dietílico, ok? Pronto, pessoal. Essa foi mais uma função orgânica que nós estudamos, ok? E aí, quem tiver dúvidas, pode me procurar no WhatsApp ou então no Google Classroom, ok?